sou a Ana de Mulambo, para quem não me conhece. Retornando aqui, nosso canal, né? Fazendo um videozinho depois de alguns meses, por conta desse caos que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Para quem não sabe, a IA mora no Rio de Janeiro. E eu resolvi, então, poder fazer esse vídeo aqui para vocês, para a gente poder bater um papo, conversar, né? Às vezes, bater um papo é bom, é válido, né? Para quem tem ouvidos para ouvir, que queiram escutar, né? Agradeço desde já todos vocês que aqui estão. Se você é novo aqui, se inscreve no canal, clica lá nas notificações para você poder sempre acessar, né? Ser notificado quando tiver um novo vídeo aqui no canal, tá? E ficou um tempo fora, né? Aqui do YouTube, por várias questões, né? Eu sempre vou regravando e vou falando a mesma coisa, né? Porque a vida da gente é assim. A vida do brasileiro, do carioca, é uma vida agitada, né? Ainda mais eu que sou mãe, né? São 4 crianças, então assim, fica difícil, né? Da gente poder estar ali focando, né? Sempre em uma situação só, né? Principalmente as mulheres, né? Nós mulheres, a gente tem essa situação dos afazeres, né? É sacerdotisa, é mãe, é esposa, enfim. Mas vamos lá ao assunto que interessa, né? Como é que vocês estão? Fala pra mim aí, comenta aí nos comentários aí como é que vocês estão. Tem muito tempo que a gente não se fala. A Yas estava morrendo de saudade de vocês, tá? Mas é aquilo, né? É a vida, né? Quando dá pra mim poder gravar, eu venho aqui, faço um vídeo, né? E hoje eu queria falar com vocês aí, para quem é aqui do Rio de Janeiro, né? Para quem acompanha, né, a televisão aí, tá vendo esse caos que tá acontecendo, né? E assim, é uma situação complicada, né, pessoal? Porque eu não tô aqui para falar de política, tá? Mas a gente sabe que a situação que tá acontecendo é uma guerra política, né? Para quem não sabe, a IA é iniciada em Fá, né? E Fá, ele é maravilhoso, ele é magnífico. Ele tá desde junho do ano passado, desde a época da Covid, né? Avisando sobre as guerras, né? Avisando sobre toda essa situação que hoje a gente está vendo acontecer, né? Mas, precisadamente, em junho do ano passado, foi avisado, né, sobre as guerras mundiais e tudo mais entre os países. E isso tá repercutindo ainda, né? Tá apenas começando. E eu achei importante a gente fazer um vídeo aqui pra gente poder conversar. Por quê? Porque a gente olha diante da situação, né, do Rio de Janeiro. Hoje eu recebi várias mensagens, né, de situações que estava acontecendo. E assim, tem coisa que a gente pode falar, tem coisa que a gente não pode, né, pessoal? Vocês sabem disso, né? E algo me chamou a atenção. Algo me chamou a atenção porque, assim, vocês sabem que eu tenho meus filhinhos, né? Carnais, tá? Não tô falando de filho espiritual, tô falando carnais. São 4 crianças, né? A mais velha tem 18 anos. E assim, ela faz parte de um grupo, né, da escola. E ali tem várias pessoas, né, somente os alunos, né, de várias turmas e tudo mais. E algo me chamou a atenção, que foi o que me incentivou a vir aqui agora, tirar esse tempinho para poder fazer um vídeo, para conversar com vocês, né, fora a questão do chamado espiritual, né, que a IA é sempre muito cobrada, né, pela espiritualidade, de poder vir aqui trazer um aprendizado, uma experiência, uma sabedoria, até porque quando a gente fala de prática espiritual na nossa vida, a gente não está falando somente de sacrificar galinha ou fazer padê para Exu, né, ou ebó, enfim. A gente está falando de uma experiência de vida, né, aonde a espiritualidade ela está atuando,
todos os dias na nossa vida, né? E aquilo que a gente aprende, a gente tem que passar adiante, né? Porque o dia que a gente se for, a gente não pode levar isso junto com a gente. E muitas das vezes a experiência que a gente passa na vida ajuda o outro, né? Você que tá aí do lado daí, me ouvindo, né? Em algo que você precisa entender, precisa aprender, precisa saber, né? Enfim, vamos voltar na questão do que me chamou a atenção. Hoje à tarde, a minha filha, ela estava num grupo, né, da escola, e eu estava vendo ali os adolescentes, né, tudo comentando sobre as guerras que tá acontecendo no Rio de Janeiro, sobre a situação. E teve um comentário do tipo assim, agora é a hora da gente roubar o mercado, fazer isso, fazer aquilo mesmo, e tal, 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 e pererê pão duro, né? Mas uns comentários assim. E eu fiquei apavorada, porque assim, a Iá não vê televisão, né? Eu já não vejo para evitar, né, de ver certas coisas que pode acabar trazendo transtorno, né? Para que você vai ligar a televisão, né, só para ver tragédia? Já basta a vida da gente, né? Que é uma correria todos os dias, né? É aquele sacrifício, é a gente correndo atrás e lutando, paga as contas, cuida de filho, né? É cultua, orixá, enfim. Então eu não vejo TV, né? Eu não vejo. Mas hoje eu recebi notícia através do meu marido, da minha filha. E essa situação, ela me chamou muita atenção, né? E me motivou a vir aqui. Mas eu quero falar, não é com os adolescentes, não. Porque eu um dia já fui adolescente e eu sei que vocês aí, que também estão me ouvindo, já foram, né? E a gente sabe que quando a gente é adolescente, a gente não escuta ninguém. A gente não quer saber de porra nenhuma, entendeu? A gente não quer saber de nada, a gente quer viver, a gente quer ir pra rua, a gente quer ir pro mundo, né? Peraí, tem alguém me ligando aqui. Então, assim, fica difícil, né? A gente poder falar, chamar a atenção de um adolescente no mundo em que a gente vive hoje. Então eu vim aqui pra falar com você que é pai, com você que é mãe, né? Para que eu possa e consiga passar a minha mensagem para vocês de alguma forma, tá? Eu espero que eu consiga ajudar e que vocês também me entendam. Porque o nome do canal aqui é Espiritualidade com Iana, né? E tudo o que eu aprendo e aprendi, ela tem o dedo da espiritualidade na minha vida, né? Por isso a missão como sacerdotisa, né? Ou como psicóloga, terapeuta, enfim. A IA é um monte de coisa, né? Então, assim, você que é pai e mãe, tá? Você para e analisa. Olha o mundo, tá? Não vamos olhar para o mundo, não. Vamos olhar o Rio de Janeiro, o caos que hoje está acontecendo, né? Recolheram os ônibus, né, das ruas, né, e as pessoas desesperadas para voltar para as suas casas, para as suas famílias, para os seus familiares, né? Enquanto do outro lado eu estava assistindo adolescentes, né, 16, 17, 18 anos ali, fazendo comentários de tipo assim, vamos aproveitar mesmo, é guerra, a gente manda em tudo. E, cara, eu parei e fiquei assim pensando, que merda que tem na cabeça desses adolescentes. Aí eu pensei mais ainda, cadê os pais? Cadê os responsáveis desses adolescentes que acham que o que está acontecendo aí fora é uma brincadeira? Que acha que o que está acontecendo aí fora é uma festinha no baile funk, que daqui a pouco 5, 6 horas da manhã tá acabando. E não é isso. Sabe? Então por isso que eu vim aqui hoje poder gravar esse vídeo para falar com você que é pai e mãe. Sabe por quê? Assim, na minha opinião, tá?
Eu não sei a sua, mas deixa aqui embaixo nos comentários para mim, porque eu gostaria muito de saber. Mas na minha opinião, a situação, ela tá o caos do jeito que tá, por causa da falta de educação. Quando a gente fala de educação, nós falamos num contexto geral, né? Mas vamos falar da educação, a criação que nós damos para os nossos filhos, né? Porque eu penso assim, existe uma frase que fala, são as pessoas que fazem o lugar, é o aluno que faz a escola, né? É o morador que faz a comunidade, não é assim? E se esse caos hoje ele está acontecendo, o que está faltando para a nossa população acordar para que a gente não viva o que a gente está vivendo hoje? Porque, pessoal, o povo da política, eles estão com o seu dinheiro, o meu dinheiro, o dinheiro de quem paga imposto, água, aluguel, luz, gás. E os caras não estão nem aí, cara. Os caras estão criando uma guerra. Vocês estão entendendo? É uma guerra que está acontecendo. E o povo brasileiro, ele continua, tá? Se limitando ao poder que juntos eles têm. Nós temos. Porque se hoje existe um país de pé, é porque existiram governantes capacitados para mantê-los de pé. Só que como que eles conseguiram manter isso de pé? Com o nosso trabalho, com o nosso suor, com o nosso dinheiro. Então a gente tem o total dever e direito de exercer a nossa cidadania, de cobrar pelo direito que é nosso, e principalmente de poder morarmos num local com segurança, com qualidade de vida, né? O que é qualidade de vida para você? Você já parou para pensar nisso? E por que eu estava falando da questão da educação? Porque tudo começa na educação. Eu lembro que eu fui matricular meus filhos na escola pública, tá? No ano retrasado. E aí, eu perguntei, né, ao diretor da escola e tudo mais, como é que era a questão dos estudos, né? Quanto que era a média do colégio. E aí, vocês sabem o que eu ouvi do diretor? O diretor falou para mim assim, olha, a média aqui ela é 6, mas o aluno tendo presença, a gente passa ele assim mesmo, mesmo que ele não tenha uma boa nota e tudo mais. Eu falei, peraí, mas como é assim? Como é isso? Porque na minha época não tinha isso. Eu sei que aqui quem deve estar na faixa dos 30, 40, 50 anos, na tua época também não tinha isso. Não tô falando sério, não é verdade? Não tinha. Ai de nós, se nós não estudássemos, né, para poder tirar ali um 8, um 10, né? Nosso pai, nossa mãe, ó, ainda dava um tabefe na gente ali, apanhava igual burro de carga até aprender a tabuada, até tirar um 10. Porque a gente não estudava para tirar 6 ou 5, a gente estudava para tirar 10, né? E aí eu tive que escutar isso do cara, do diretor do colégio. Vocês têm noção? O que é uma mãe escutar uma situação dessa? E aí eu virei pra ele e falei, como que é isso? E aí ele virou pra mim e ele falou, mãe, você sabe como é que é, né? O governo é desse jeito. Eles mandam, a gente, infelizmente, somente obedece. E ali a minha cabeça, ela ficou tonteada. Por quê? Porque até eu entender que era assim que funcionava, eu falei, cara, para poder se formar hoje, só depende do aluno.
Só depende do adolescente. Mas será que só depende do adolescente mesmo? Ou será que o pai e mãe, ele também tem que estar mais em cima ali, né? Ensinando, educando, porque educação não é só bom dia, boa tarde, boa noite. Educação não é só você saber falar. Educação também é escola, é aprendizado, né? E aí, eu não sei, as pessoas acham que por morar dentro de uma comunidade e ver ali os caras que são errados, acham que já bota o filho no mundo, a criança cresce vendo aquilo ali que é errado. E o que vocês estão botando no mundo? Pra que fazer filho? Me fala aí. Vai fazer filho para criar filho numa situação, né? Aonde ele vai nascer, vai crescer para ser mais um no mundo. Porque o Rio de Janeiro ele tá infestado. Eu não tenho nada contra ninguém, cada um com o seu qual. Mas aqui é meu canal, eu venho aqui, eu falo o que eu quiser. Certo? É assim que funciona. E eu achei interessante trazer esse tema aqui para vocês. Porque, assim, me fez refletir. E acredito que esse vídeo ele vai chegar a pessoas que realmente devem chegar. Né? Pessoas que realmente precisam se conscientizar de que a educação, ela começa dentro de casa, pessoal. É na criação dos nossos filhos. É você ensinar o que é certo, o que é errado. Tudo bem que dentro da espiritualidade, né, tem aquela questão do destino. A gente sabe que tem pessoas que nasceram para seguir um caminho, pessoas que nasceram para seguir outro, mas a gente pode mudar. A gente pode melhorar. Enquanto tiver um para poder mostrar e fazer a diferença, nós podemos sim acreditar no mundo melhor no futuro. Porque eu quero um futuro melhor para os meus filhos. E vocês? Então, se vocês querem um futuro bom para o filho de vocês, assim como a Iá aqui, né? Então, vamos repensar, né, nessa questão da qualidade de vida, começando pela saúde e educação, né? Que é a gente cuidar da saúde dos nossos filhos, para que eles possam entender que eles precisam, antes de ficar doentes, se cuidar, né? Como meu marido aqui fala direto, né? Que os chineses, eles fazem muito isso, né? Eles vão no médico para que eles não possam ficar doentes, né? Já o brasileiro, ele é diferente, ele espera ficar ferrado para depois poder ir no médico. E aí, quando chega no médico, lá tem que fazer cirurgia, tem que fazer um bando de problema, né? Assim é a educação. Assim funciona a educação. A criança tá ali, muitas das vezes, chamando atenção. Pai, mãe, como eu já escutei aqui vários testemunhos, várias situações, né, de pessoas que na infância, né, sofreram abuso, pessoas que na infância passaram por situações porque os antigos, né, uns 30, 40 anos atrás, vamos botar assim, né, a criança falava, sai daqui, vai pra isso, vai pra aquilo, né, e não escutava o que a criança estava dizendo, não prestava atenção na criança, porque fazer fofoca com o vizinho era mais importante do que criar o próprio filho, né, assim? É verdade, é assim que funciona, entendeu? E aí essa criança, ela cresce, e aí quando a criança vai lá pros 15, 16, 17, 18 anos, aí a família quer correr para tentar educar aquela criança que, na verdade, quando era pequena, foi abandonada. Foi negligenciada a atenção que ele precisava ter. Então, assim, eu vim aqui, tô gravando esse vídeo, tá? Com todo o amor, com todo o carinho, vocês sabem que a Iá é amor puro, é verdade, entende? Quem me conhece aqui sabe, né? Se você não me conhece, vem me conhecer. Eu tô aqui. Só se inscrever num canal aí, entra em contato. Vou deixar na descrição aqui para quem quiser entrar em contato com a Iá, né? Para jogo, para uma conversa, um jogo terapêutico, enfim. Seja muito bem-vindo, viu? E muito obrigado por vocês estarem aqui comigo até agora. Então, assim, vamos se conscientizar, sabe? Hoje eu vi a minha rua, assim, ela vazia. Vazia, pessoal. Vazia. Eu fui comprar um refrigerante com meu vizinho aqui hoje.
E quando eu olhei pra cara do cara, o cara tava meio assim assustado, sabe? Meio... Eu falei pra ele, pô, eu tô com medo. Porque a gente fica... mas a senhora é uma sacerdotisa. E daí? Eu sou ser humano, eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou esposa. Entende? Não é porque você tem um título aqui, uma coisa ali, tal, enfim, tô nem aí pra isso, né? Eu tô falando de ser humano. A gente fica assim, assustado. E eu vou dizer pra vocês, hein? Coisas piores estão por vir. Vocês sabem que a IA é iniciada em Ebel-Orum também, né? Pra quem não sabe, o que é o culto de Ebel-Orum, né? O culto de Ebel-Orum, ele tá envolvido, né? Nos nossos familiares, as pessoas que a gente conhece, as pessoas que a gente vai conhecer, as pessoas que a gente faz o pacto no céu antes de descer, né? E a gente fica assustado. A gente fica assustado porque quem é iniciado dentro do culto de Ebé e possui outras energias, sabe que essas energias nos mostram muitas coisas. Muitas das vezes a gente não precisa nem de oráculo. Pois é. E eu lembro de um sonho que eu tive e eu vou compartilhar aqui com vocês agora, tá? Eu tive, a minha filha teve, outras pessoas que eu conheço que fazem parte da minha comunidade espiritual na Terra, né? Também tiveram e não entenderam o porquê, mas a IA entendeu, né? Porque quem tem conhecimento, quem tem sabedoria espiritual, né? Consegue se salvar e ajudar as outras pessoas, né? E eu lembro que no sonho tava passando aqueles... Como é que é o nome, meu Deus? Aqueles tanques, né, de guerra na rua, aonde eu moro, né? Tava passando aqueles tanques de guerra, né, com os soldadinhos assim em cima, segurando lá o negócio e tal, e uma multidão de pessoas atrás desse tanque de guerra. E cada pessoa que estava seguindo esse tanque de guerra estava, sabe com o que nas mãos? Adivinha? Obi africano. Sabe o que é obi africano? Eu sei que a grande maioria aqui que tá no meu canal vai saber, mas eu preciso explicar porque tem pessoas que não sabem, tá, pessoal? Então, paciência. Obi, ele salva uma vida. Ele é o fruto de uma árvore, certo? Para vocês aí que não entendem, estão me assistindo, né? Eu sei que meus adolescentes estão aqui também. Por isso que eu tô explicando direitinho. E ele serve como oráculo também, né? Ele serve não somente como oferenda, como oráculo também. E no sonho, cada pessoa estava com... Eram 2 obis nas mãos. Como se a espiritualidade, ela estivesse mostrando... Oh, meu Deus, estão me ligando aqui de novo, pera. Como se a espiritualidade, ela estivesse mostrando e pedindo, né, para que pudéssemos interceder ao nosso mundo, ao nosso estado, à nossa humanidade, através de Ifá, através do mundo espiritual, fazer as rezas, as orações pela humanidade. Porque, cara, todos os dias eu vejo os meus vizinhos aqui, né? Eles bebem, eles fazem festa, eles fazem... E às vezes eu paro assim, é bacana a gente ver, porque a gente tem uma vida, tem que ser vivida, né? Mas será que a vida, ela é só isso? Aonde que está a espiritualidade das pessoas? Aonde que está a educação? O que vai ser do futuro do nosso país, do nosso estado, do nosso município, do nosso mundo? Gente, isso é muito sério. A espiritualidade, ela avisa. Ela avisa. E a gente precisa passar. A gente que é sacerdote, a gente que trabalha com a espiritualidade, né? A gente precisa passar isso. E eu já tô para passar isso para vocês, ó. Já tem um tempo.
Mas, como vocês sabem, né, a gente que é a luz é muito atacada, né? E o inimigo, ele fez de tudo para que eu não pudesse estar aqui gravando, falando com vocês. Porque a pior queda do inimigo é ver que ele gastou tempo na vida dele, tempo e dinheiro. E a pessoa vai lá, ressurge das cinzas como a fênix, como a águia. Entende? Isso é a pior queda do inimigo, né? Ah, sinto muito por você, tô aqui ainda. Liga não, gente, já é assim, né? Mas então, eu queria conscientizar vocês, né? Você que é pai, mãe, né? Que ama seu filho, que ama sua filha, né? Cara, ensina tudo que você puder ensinar para os seus filhos, ensina maldade, ensina bondade, ensina o que é certo, ensina o que é errado, sabe? Ah, eu não quero fazer aquele curso, não sei, vai fazer, tem que fazer. Entendeu? Mesmo que você não queira seguir diante, fala isso pro seu filho, pra sua filha. Mesmo que você não queira seguir diante daquilo ali, entendeu? Mas pelo menos você fez. Ah, mas vai ter pessoas aqui que vai dizer assim: ah, mas o mundo é dos fortes, o mundo é de quem tem dinheiro. E vocês acham que as pessoas que têm dinheiro chegaram no poder como? Só existem dois tipos: os que roubam, os que passam por cima das outras pessoas, os que são capazes de matar, roubar, mentir, enganar, para dizer que é bom e roubar tudo. E tem aqueles que são esforçados, que têm bons ouvidos, que tiveram uma boa educação dos seus pais e que se formaram e que hoje estão aí no poder, né? Então, vocês têm que ensinar os filhos de vocês igual eu ensino os meus aqui. Qual é o caminho que você quer? Tem um caminho mais fácil, tem um caminho mais difícil. Te garanto uma coisa, o mais fácil ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Mas a queda ela é mais rápida. E feia. Mas tem um caminho que é mais difícil. Aonde, quando você chegar nos seus 35, 40 anos, você vai falar assim, caraca, aí, valeu a pena, né? Minha mãe e meu pai brigar, né? Eu fazer aquele curso, eu fazer aquela faculdade. Porque hoje, olha quem eu sou. Entende? E eu digo isso pra vocês, pessoal, porque eu mesma já passei várias situações na minha vida. Nossa senhora, às vezes eu me sinto com uma senhora de 80 anos de idade, né, com a cabeça que eu tenho. Porque são muitas experiências assim, onde, graças a Deus, eu posso hoje usar para poder ajudar, né, as pessoas que querem ajuda. Porque também não adianta a gente vir aqui fazer um vídeo, né, falar com um, falar com o outro, como eu falei, não adianta falar com adolescente. Tem adolescente que vai assistir esse vídeo aqui e vai falar assim, ah, mulher chata, entendeu? Ainda vai botar lá, ó, dislike. Por quê? Porque não quer ouvir. Eu estava acompanhando essa situação da política, né, aqui no YouTube, né, tem vários vídeos aí, várias situações. E eu vi um vídeo, parecia um show, né? Parecia um show, assim. Acho que era algo envolvendo a Anitta com a esposa do Bolsonaro, alguma coisa do tipo assim. E tinha uma multidão de adolescentes gritando, uhul, e não sei o que e tal, uma festa, sabe? Lá pra fora do país. E eu olhei assim e falei, cara, o que que esses adolescentes têm na cabeça? O que que vocês estão pensando? Vocês estão pensando que o mundo é feito do quê? Vocês já pararam alguma vez para poder raciocinar como que vai ser o seu dia amanhã? Ah, mas eu não quero saber do dia amanhã, eu quero viver o hoje. Então viva o seu hoje, sem planejar o seu futuro, para tu ver onde é que tu vai parar. Na sarjeta, filho. Porque é o único caminho. Ou tu para debaixo da terra, 7 palmos, né? Ou tu vai parar na sarjeta.
Entendeu? Que é o caminho mais lento para os 7 palmos. Vamos dizer assim. Entendeu? Porque, cara, é uma coisa, assim, é uma parada sem noção, sabe? Você vê hoje os adolescentes aceitando e gritando por situações que, na verdade, eles não têm nem noção do que eles estão fazendo. Não tem. Você vê ali nitidamente que eles não têm noção do que eles defendem, do que eles querem, sabe? Por quê? Por serem adolescentes. Então, assim, cabe a nós que somos pais e mães, né, poder ensinar, contar história. Vocês sabiam que eles tiraram redação, que é uma matéria importante, das escolas? Vocês sabiam que eles tiraram histórias, né, matérias, assim, temas, títulos, capítulos, enfim, que falam sobre a história do nosso país, que falam sobre a história do nosso mundo que a gente vive? Não se dá mais nas escolas. Vocês sabiam disso? Eu não sei aqui no YouTube se já teve alguém aqui que avisou ou que tá falando sobre isso, né? Se teve, aí vocês me avisam, tá? Me manda lá, por favor, no WhatsApp lá, entendeu? Pra eu poder assistir, porque até hoje eu não vi, mas também não procurei, não, entendeu? Mas existe uma situação dessa daí. Antigamente, a gente sabia, né? A gente tinha ali as histórias, né? Quando os portugueses invadiram o Brasil, descobriram o Brasil e tudo mais, né? A questão dos senhores feudais, né? Essa não tem mais. Meus filhos não sabem. Sou eu que ensino, sou eu que conto, sou eu que explico. Porque eles não têm mais esse tipo de estudo, sabe? Que é o estudo da nossa raiz, da nossa origem, a origem do nosso país, do local aonde a gente vive, aonde a gente mora. Não tem mais, gente. É por isso que muitos pais, eles optam por colocar os filhos em colégios particulares, né? Porque o ensino ali, ele é completamente diferente, né, do ensino da rede municipal, da rede pública, entendeu? E é assim, para quem não tem condições, fica difícil, né? Então é aonde eu falo, entra pai e mãe para poder ajudar, para poder ensinar. Olha, o nosso país é assim, assim, assim. No ano tal aconteceu isso, isso e isso. A política é isso aqui. Existe política dentro das escolas. Vocês sabiam? Vocês já ouviram falar do Grêmio? Pois é. A Iá já fez parte de Grêmio escolar da rede FATEC. Pois é, pessoal. E a política, ela trabalha em cima disso, né? E por que os adolescentes? Porque os adolescentes são o futuro de amanhã. Mas são a mente mais fáceis para você dominar, para você trazer, entendeu? Para dentro daquilo ali que você quer. Que é o quê? Voto. Eu lembro que na época, pô, não deu pra mim. Não deu pra mim porque eu vi muito troço errado, eu vi muita parada assim que... Falei, cara, só pra vocês terem uma ideia, era ônibus, novinho em folha, pra levar todos os adolescentes pros protestos no centro do Rio. Vocês têm noção do que é isso? Então, assim, acredito eu que tem pais que não sabem nem que isso existe. Agora você tá sabendo. Entende? Só que a situação ali, ela é demonstrada para os adolescentes de uma forma que não está certa. Entendeu? É de uma forma onde, tipo assim, eu tenho que pegar aquela unidade, aqueles alunos, né? Porque eu preciso de voto. São eles que vão me trazer aquilo que eu tô precisando, né? E o mundo, ele tá cheio de quê? De adolescente, né? A cada dia morre 1, nasce 4. Morre 2, nasce 8. Não é verdade? Então, cara, enfim, né? Eu tô falando demais aqui. Tô falando demais aqui, daqui a pouco eu tô sendo caçada. E se eu for caçada, vocês vêm me ajudar, tá, pessoal?
Então, assim, a questão aqui, a intenção desse vídeo é poder conscientizar você, né? Dar um pouquinho da minha opinião aqui pra vocês e poder conscientizar você que é pai e mãe, né? Que tem filho, né? Que pensa no futuro melhor pro seu filho, entende? Pô, coloca o teu filho numa religião, sabe? Religião boa, tá, gente? Não vai colocando em qualquer lugar não, porque tá uma merda. A verdade é essa, desculpa o termo aqui, tá? Pra quem não gosta desses termos, mas é que aí tem hora que não se segura. Mas existe situação. Mostra pro seu filho que é Deus, tá? É a melhor coisa que você tem a fazer. Coloca no caminho divino, coloca no caminho de Deus, tá? Antes de você apresentar qualquer coisa pro seu filho, pra sua filha, primeiro você apresenta pra ele o que é Deus, que é único, onipotente. E acima dele não existe poder nenhum acima dele. Sabe por quê? Porque se um dia ele se decepcionar com as religiões, como muitos que eu conheci se decepcionaram, como eu me decepcionei muito, e hoje eu posso dizer que eu sou um ser livre, graças a Deus. Livre. Desde o início, né? Mas a questão, isso aqui vai ficar para um outro tema, enfim. Porque senão começa a falar, e aí sai do tema que a gente está fazendo o vídeo, né? E a intenção é trazer mais vídeos, mais temas para a gente poder conversar aqui. Mas escuta o que a Yá tá falando. Coloca seu filho e sua filha, né, num caminho espiritual. Ensina para ele o que é certo e o que é errado. Entende? Fala sobre marido, esposa, sim. Sobre o futuro marido, a futura esposa, né? Como que é a vida. Porque, pessoal, antigamente a gente já tinha os amigos que influenciavam, né? Hoje em dia a coisa ela tá pior. Você imagina os nossos filhos sendo influenciados pelas amizades de hoje em dia. Tu acha que os nossos filhos eles vão seguir que caminho se a gente não tiver em cima? Se a gente não der uma correção ali, pô, tá errado, pô, não é isso, não é assim. A coisa só vai piorando, piorando e piorando e piorando. Entendeu? O pessoal tava falando daquele também, eu lembrei aqui agora. Esqueci o nome do menino, cara. O tal do Pastor Mirim, vocês viram isso, gente? Olha, eu adoro ele. Eu adoro aquele menino. Que eu falo, gente, aquele garoto ali, ele é danado. Ele é danado, sabe? Eu falo que eu adoro ele, assim, na questão de ver como é que um garoto tão novo, né? Com uma mente brilhante, do que muito marmanjo velho aí, ó, fazendo merda. Entendeu? Fazendo besteira, sabe? E o garoto tá ali, ó. Tá ali pregando, tá tentando, né? Tá seguindo o caminho dele. Vai saber se é o destino dele, né? Fazer aquilo ali, passar por aquilo ali. O moleque tá rico, filho. Entende? Então, assim, e sofreu perseguição. Tá sofrendo perseguição, né? Esqueci o nome do menino. Mas vocês aí devem saber quem é. Entendeu? O garoto tá sofrendo perseguição. Pô, aí eu te falo, tá sofrendo perseguição porque o garoto tá ali na igreja, tá pregando, tá falando, né? E, cara, as pessoas que ali estão, as pessoas que ali acreditam, elas estão ali, o problema é delas. Não é mais bonito a gente ver uma criança seguindo dentro de uma igreja, né? Seguindo um caminho da luz, digamos assim, né? Tudo bem que tem muita coisa ali que não tá certa, mas não é mais bonito a gente ver uma criança seguindo dessa forma do que segurando uma arma na mão? Do que vendendo uma droga na beira da esquina, na porta da escola? Entende? Então, assim, tem coisas que realmente eu não entendo. Tem coisas que às vezes eu pergunto para Ifá, eu pergunto para os orixás, eu pergunto para Deus e eu falo, pai, por quê? Por que tem que ser assim? Me ensina. Me ensina porque eu preciso aprender. E quando eu aprender, eu vou passar para os meus. Porque é difícil. Gente, é muito difícil. A gente que tem mãe, a gente fica desesperada. O que vai ser do futuro amanhã? Porque eu sei que eu não vou estar aqui. Daqui a um tempo. Sabe lá Deus quando Ele quiser, né? Mas e os meus filhos? O que a gente vai
deixar para eles, né? De sabedoria, de respeito, de legado ancestral, familiar. Será que vocês não pensam nisso? Eu participei agora de uma... Participei não, eu vi, né? Até porque eu não participo de nada que fazem por aí. Graças a Deus. Não gosto. Eu gosto de ficar na minha solitude. Eu adoro a minha paz, o meu sossego, a minha casa, a minha família. É isso que eu amo. Mas eu vi uma festinha que fizeram há pouco tempo, né? Aonde tava um monte de adolescente, sabe, assim, um monte de adolescente e tudo, ó, bebendo, mano. E aí eu peguei, olhei assim, e adolescentes que eu vi pequenininho, sabe, crianças pequenas. E eu olhei assim, eu falei, caraca, mano. Falei, pô, eu não sei, eu não sou desse mundo, sabe? Não é possível, tem alguma coisa errada. Algo de muito errado está acontecendo, né? E cabe a nós, que somos pai, mãe, eu peço para vocês, de coração, cuide das crianças de vocês. Para que amanhã eles não se tornem mais um nesse mundo aí afora. Para que amanhã eles não se tornem psicopatas que se escondem por detrás de religião, que se escondem por detrás de farda ou títulos, enfim, seja lá o que for. Porque eles só têm a nós. Se a gente ficar dependendo do professor da escola para educar os nossos filhos, a gente está ferrado. Porque o professor ele não está ali para educar, ele está ali para ensinar a matéria, a situação, a ler, escrever, pererê pão duro, né? A outra parte do respeito da educação vem dos pais. Não é porque eu moro dentro de uma comunidade, não é porque a comunidade ela existe, que lá só tem pessoas ruins. Isso é mentira. Existe muito trabalhador dentro da comunidade. Existe muita gente de bem que mora dentro da comunidade porque não tem condições de sair dali. Mas será que é porque eu moro dentro de uma comunidade? Estou dando um exemplo, tá? Será que é porque eu moro dentro de uma comunidade que os meus filhos têm que seguir o caminho errado da coisa? Não, pô. Não é assim. Entende? Quando eu falo de planejamento de vida, qualidade de vida, perdão, eu estou falando de um planejamento, né? Um planejamento familiar, um planejamento material, um planejamento financeiro, um planejamento saudável, para que a gente consiga um dia, né, morando num lugar ruim, a gente consiga dar um local melhor para os nossos filhos, uma saúde melhor para os nossos filhos, né? Porque eu penso nos meus netos, nos meus bisnetos, e eu falo, cara, como deixar algo de bom nesse mundo se a cada dia ele piora? A cada dia ele piora. Olha o Rio de Janeiro, gente. Isso é um caos. Aí, para quem não sabe, eu moro no bairro de Bento Ribeiro. Bento Ribeiro, Marechal, tá tomado. Tá tomado de guerra. Guadalupe, sabe? Avenida Brasil ali. Cara, é uma loucura. E aí, como é que sai para trabalhar? Como é que dorme tranquilo? Não tem como, não tem condições. E esses caras que estão aí fora, esses irmãos que estão aí fora, porque são irmãos nossos, sim, tanto de um lado quanto do outro. Não existe divisão. A divisão é o homem que coloca. Todos somos filhos de Deus aqui nessa terra, diante dos olhos dele. Esses caras que estão aí eram as crianças lá atrás, que não tiveram apoio, que não tiveram estudo, que não tiveram uma boa educação, uma qualidade de vida. São eles. Então aí eu pergunto, é isso que vocês querem para os filhos de vocês no futuro? Eu não quero para os meus não, cara. E eu falo para eles aqui, ó, se seguir pro lado errado, a porrada vai cantar, hein? Que aí, eu quero o quê?
Aí eles ficam assim pra mim, que isso, mãe? Para com isso. Que não sei o que não sei o que lá. Eu falo, Aqui eu falo pra ele, manda logo papo reto. Entendeu? Tem hora que a gente tem que pegar puxado, tem que pegar pesado, né, pessoal? Pra eles poderem entender, né? Entendeu? Porque se não entende de um jeito, vai entender de outro. Né? Mas tem que entender. E se eu não ensinar, eu e meu marido aqui, né? Quem é que vai ensinar? Os amigos da escola? Olha o que aconteceu no grupo. O garoto fazendo uma manifestação. Vamos assaltar, vamos roubar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Gente, isso é um absurdo. Agora é a hora, esse é o momento. Aí eu te falo, se ele tivesse uma boa, essas crianças, né, que eu vejo como crianças, não adianta, tivessem uma boa educação, uma boa orientação, eles não estariam pensando nisso. Porque muitos moram em lugares bons. Não é de dentro de comunidade, não. Tá? E aí tu olha assim e tu fala, cara, o que fazer? Né? Mas é isso, pessoal. Já estamos aqui em alguns minutos aqui, né? 40 minutos de vídeo. Nossa, falei pra caceta, né? Queria agradecer a todos vocês que me assistiram até aqui, tá? A Yá vai ver se consegue trazer mais vídeos com novos temas pra vocês aqui. E você que não se inscreveu, não deixa de se inscrever, tá? Não deixa de dar o like, tá bom, pessoal? A minha intenção sempre foi fazer com que o YouTube, ele crescesse, né, de pessoas e tal. Mas é aquilo, né? É como Deus quer, né? Não é como a gente quer, é como Ele determina. O que importa é que eu venha aqui, faça a minha parte, volto, vou, desapareço, apareço de novo e tô aqui, tô bem, graças a Deus, minha família tá bem. Estamos todos maravilhosamente muito bem, graças a Deus, os nossos orixás, guias e mentores, né, que nunca me largam, né? Estão trazendo muitas experiências para que eu possa dividir aqui com vocês, pois é. E se Deus quiser, eu vou conseguir trazer mais vídeos aqui, tá? Deixa seu comentário aqui sobre o que você achou desse vídeo, desse tema. Me dá sua opinião aí, pô. Entendeu? Comenta, que o YouTube ele também entende, né? Quando você comenta, compartilha, curte, dá o like, se inscreve, ativa as notificações. Isso vai trazendo um monitoramento ali, né, de movimentação, e aí ele vai abrindo o vídeo para que mais pessoas possam ver, né, e que esse vídeo ele consiga chegar a pessoas que realmente, né, pensam como eu, como um mundo melhor, como o mundo ele pode ser melhor através da educação, da boa orientação, né, para as nossas crianças que são o futuro de amanhã. Axé? Muito obrigada, viu? Até o próximo vídeo. Beijo da Yá para todos vocês. Tchau, tchau.